pro bem ou pro mal, o que você alimenta na mente abre portas e cria caminhos no seu destino. O que eu vou te ensinar hoje pode mudar a sua vida. O que eu vou te ensinar agora pode transformar a sua trajetória aqui na Terra. Então não se distraia. Você que está em casa, presta atenção, porque Deus quer falar com você hoje. Deus quer te dar um ensino definitivo para que seus próximos anos sejam melhores do que tudo que você já viveu até aqui. E mais do que isso, para que você não cometa erros que roubem a sua eternidade, que roubem a sua integridade, que roubem tudo de precioso que você construiu. Oração inicial: obrigado. Amém. Deus seja louvado. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Espírito Santo, abre o nosso coração para receber a tua mensagem. Abre a nossa mente para que a partir de agora a gente se torne uma terra fértil para a semente divina que vai cair dentro de nós. Nós queremos frutificar, Senhor. Nós queremos crescer em sabedoria. Nós queremos viver a tua vontade. Por isso te agradecemos por essa noite. Dá-nos entendimento, dá-nos direção. Fala conosco. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero te ensinar algo muito especial. Não sei se já aconteceu com você, mas tem coisas que a gente começa a pensar demais. E daqui a pouco começam a aparecer oportunidades para aquilo virar realidade. Para o mal e para o bem. Vamos falar do mal primeiro. Você começa sendo uma pessoa comprometida. Uma pessoa que tem temor. Uma pessoa que quer andar certo. Mas aí, sem perceber, começa a dar espaço para um pensamento errado. Você começa a pensar demais em alguém. Começa a imaginar conversa que nem aconteceu. Começa a repetir cena na cabeça. Começa a brincar com a ideia. E de tanto pensar, aquilo vira uma oportunidade. Talvez porque o seu comportamento muda. Talvez porque o seu olhar muda. Talvez porque você se aproxima mais do que devia. Talvez porque você cria coragem para falar o que nunca falou. E eu te digo, quase todo erro grande começa pequeno na mente. Quase toda queda começa primeiro no pensamento. A pessoa pensou muito antes. Pensou muito antes de cruzar uma linha. Pensou muito antes de abrir uma porta. Pensou muito antes de dar um passo. Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque se você não alimenta isso, e de repente aparece uma situação inesperada, a chance de você dizer não é muito maior. Do nada. Que loucura! Eu não quero isso. Não, obrigado. Eu tenho valores, eu tenho aliança, eu tenho propósito. Mas quando você está pensando demais, tudo vira tentação, tudo vira convite, tudo vira chance. Sim ou não? Agora presta atenção. Pro bem também funciona. Você começa a pensar em coisas boas. Começa a pensar em crescer, em prosperar com responsabilidade, em organizar a vida, em melhorar sua casa, em melhorar suas finanças, em melhorar seus relacionamentos, em ser uma pessoa mais firme por dentro. Você começa a pensar em como sair do zero, em como aprender, em como desenvolver um dom, em como usar um talento, em como servir melhor, em como ser útil. E não é que cai do céu do nada. Não, isso. Mas oportunidades começam a se abrir. E dependendo de como você reage às oportunidades, isso pode acontecer. Ou você acha que alguém que se torna excelente em alguma coisa não pensou nisso antes? Ou você acha que foi assim? Do nada apareceu um bilhete premiado, assina aqui e sua vida está pronta. Quantas noites essa pessoa não planejou? Quantas vezes não tentou? Quantas vezes não errou? Quantas vezes não recomeçou? Existe até quem chame isso de atração, mas eu quero falar do princípio de um jeito simples. Aquilo que você pensa muito cria oportunidades de destino. Anota isso. Aquilo que você pensa muito cria oportunidades de destino. Financeiramente, você começou a pensar antes de melhorar. Na sua família, você começou a pensar antes de mudar. No seu casamento, você começou a pensar antes de restaurar. Porque tem gente que piora pensando fora, mas tem gente que melhora pensando dentro. Tem gente que destrói alimentando fantasia, mas tem gente que constrói alimentando compromisso. Você está entendendo? Aquilo que você pensa muito cria oportunidades de destino. Olha um exemplo simples. Quando alguém vira pai ou mãe, é natural que a atenção vá toda para o filho. E tudo que a pessoa vê tem a ver com isso. Ela começa a reparar em coisa que nunca reparou. Rotina, cuidado, segurança, escola, saúde, futuro. O mundo parece cheio daquilo, mas é a atenção dela que mudou. Já aconteceu contigo? E tem outra situação que acontece direto. Você nunca reparou num tipo de carro, num objeto, numa profissão, numa área. Aí um dia você olha e fala, isso é interessante, isso é bonito, um dia eu quero isso. De repente, você começa a ver aquilo em todo lugar. Sim ou não? É por isso que eu repito, pro bem ou pro mal, os seus pensamentos criam oportunidades de destino. E eu estou insistindo nisso,
para que seus próximos anos sejam melhores, e para que você não cometa erros que roubem a tua eternidade, que roubem tua integridade, que roubem o que você construiu. Para isso, primeiro você precisa entender: aquilo que você pensa muito cria oportunidades e destino, seja para o bem ou para o mal. Cuidado com o que você alimenta. A Bíblia fala disso com clareza. O apóstolo Paulo ensina que a paz de Deus guarda o coração. E ele diz também: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se há virtude, se há algo louvável, nisso pensai. Olhe o peso disso. Nisso pensai. Porque se você não decide onde a mente mora onde ela quiser. E se ela mora no medo, você vive em medo. Se ela mora na impureza, você enxerga impureza. Se ela mora na tragédia, você antecipa a tragédia. Tem gente que só pensa em doença. Aí qualquer dor vira desespero. Tem gente que só pensa em perda. Aí qualquer notícia vira pânico. Tem gente que só pensa em traição. Aí qualquer conversa vira suspeita. E a pessoa chama isso de intuição, mas muitas vezes só alimento repetido. Os nossos pensamentos não criam o destino automaticamente, mas criam oportunidades de destino. Não é porque você pensou vou ficar rico que você ficou rico. Não, é assim. Se não era só fazer uma festa, quero ser milionário essa semana e pronto. Não. O que acontece é o seguinte: se você pensa muito numa direção, oportunidades aparecem naquela direção. E aí você decide se entra ou se foge. No mal é igual. Não é porque apareceu uma oportunidade que você tem que cair. Você pode dizer não, você pode recuar, você pode fechar a porta, você pode cortar o caminho. Mas se você alimenta, as portas se repetem. Não, bem, também. Não é porque você pensou vou prosperar que caiu um contrato mágico, mas é porque você pensou, você estudou, você se preparou, você mudou sua postura, você buscou gente certa, você se conectou, você aprendeu e as oportunidades começaram a aparecer. Agora presta atenção. Hoje ficou fácil entender isso por causa da tecnologia. Quer entender como funciona muita coisa do espiritual? Olha como funciona o algoritmo. O algoritmo observa o que você para assistir, o que você curte, o que você procura, o que você comenta, o que você repete. E ele te entrega mais do mesmo. Você ficou alguns segundos olhando um assunto e depois você acha que o mundo inteiro só fala disso. Mas não. Foi o algoritmo que prendeu a sua atenção. E eu vou te dizer com clareza: na vida acontece algo parecido. Tudo que você olha, tudo que você ouve, tudo que você alimenta, tudo que você dá atenção, começa a se multiplicar em volta de você. Vou repetir: tudo que você olha, ouve, alimenta e dá atenção, começa a se multiplicar em volta de você. A Bíblia diz que a tentação nasce do desejo. Não é que alguém inventou um desejo dentro de você. O desejo já estava ali e foi alimentado. E quando cresce, ele cobra passagem. Por isso você precisa aprender uma coisa: nem toda porta aberta é Deus. Às vezes é só a mente puxando você. E a Bíblia tem uma história muito forte sobre isso. Deus dá direção clara para um homem, um chamado claro, um caminho claro. Mas ele decide olhar para outro lado. Ele decide pensar em outro destino. E o que acontece? Aparece um caminho para a fuga. Aparece um navio. Aparece uma chance. E quantas vezes isso acontece hoje? Deus manda ir para um lado, a pessoa quer ir para o outro. E quando aparece uma oportunidade, ela diz: foi Deus. Mas nem sempre foi Deus. Às vezes foi só desejo. Às vezes foi só medo. Às vezes foi só fuga. Salomão ensina que o ser humano se torna aquilo que cultiva por dentro. O que ele imagina na alma, ele começa a construir com a vida. E Jó diz algo que faz a gente tremer: o que eu temia me aconteceu. Por quê? Porque medo alimentado vira lente. E lente errada faz a gente tomar a decisão errada. Os pensamentos são como um timão. A imaginação é como um volante. Ela guia seus próximos anos. E por isso eu te digo, não é só na internet que você tem que ser crítico. É na vida real, com o que você escuta, com o que você conversa, com o que você segue, com o que você repete, com o que você deixa morar na sua cabeça. Porque o presente muda o futuro. O passado não muda. Mas o que você escolhe hoje muda o que vai aparecer amanhã. Se você der atenção para a fofoca vira mundo. Se você dar atenção para a ameaça vira rotina. Se você dar atenção para pecado, o pecado vira caminho. Mas se você dar atenção para a fé vira base. Se você dar atenção para a
a sabedoria vira prática. Se você dar atenção para a disciplina vira força. E eu quero te chamar para uma decisão hoje. Daqui para frente, o que vai morar na tua mente? O que vai dominar tua imaginação? O que vai ocupar teu foco? Porque o que você pensa muito cria oportunidades de destino. Tem gente que vive se comparando. Aí fica olhando a vida dos outros. Fica medindo o tempo dos outros. Fica contando vitória dos outros. E sem perceber, tá criando futuro para os outros na cabeça, enquanto abandona o próprio futuro. Para de se comparar. Para de viver de vitrine. Começa a construir dentro. E agora eu quero trazer isso para a prática. Hoje, quando você deitar, não deita repetindo desespero. Não deita ensaiando derrota. Não deita alimentando medo, porque aquilo que você teme, você começa a atrair com comportamento. Você começa a agir com pressa. Você começa a agir com ansiedade. Você começa a agir com confusão. E em vez disso, troca o pensamento. Dorme pensando em direção. Dorme pensando em provisão. Dorme pensando em solução. Dorme pensando em sabedoria. E presta atenção. Oportunidade não substitui responsabilidade. Você quer uma vida financeira melhor? Então pensa certo, mas trabalha certo. Organiza, aprende, se prepara. Seja fiel no pouco, seja constante. Você quer um casamento melhor? Então pensa certo, mas decide certo. Perdoa, conversa, reconstrói. Para de alimentar orgulho, para de alimentar veneno. Você quer uma vida espiritual mais firme? Então pensa certo, mas vive certo. Vigia, escolhe ambiente, escolhe amizade, escolhe palavra, escolhe rotina. Porque quando Deus abre a porta, você precisa entrar com atitude. E eu vou declarar sobre você hoje. Deus vai abrir oportunidades que você precisa para mudar os teus próximos anos. Não é mês que vem, não é um dia distante, é daqui para frente, porque a mudança começa na mente. E a mente alinhada cria caminho alinhado. Troca pensamento negativo por imaginação de fé. Começa aqui dentro e clica no mundo real com as tuas palavras. Declara vida, declara paz, declara direção, declara crescimento, declara restauração e faz a sua parte. Eu declaro que o Senhor vai te dar sabedoria para reconhecer a porta certa, coragem para dizer não para a porta errada, discernimento para não chamar fuga de propósito e força para não desistir no meio do processo. Quem crê, receba. E eu desejo para você paz e prosperidade. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a tua casa. Que Deus fortaleça a tua mente. Que Deus fortaleça teu coração. E se essa mensagem fez sentido para você, espalha, compartilha com alguém. Deixa seu testemunho. Porque quando uma palavra te levanta, ela pode levantar outra pessoa também. E se você ainda não acompanha esse conteúdo, acompanha, porque isso existe para te ajudar, para te orientar, para te fortalecer. Eu desejo para você paz e prosperidade.